Seja bem-vindo para mais uma aula desse curso gratuito de Direito Tributário para a segunda fase da OAB. Hoje veremos como identificar de uma forma simples e fácil a ação anulatória. Eu sou o professor André Padoim Miranda, conhecido como Professor Padoim, e sem enrolação vamos ao vídeo. Bem, e antes de trazer as palavras-chave ou as frases que a própria OAB lhe entrega na hora da prova, vamos fazer uma abordagem de caráter geral aqui sobre a ação anulatória. O principal objetivo da ação anulatória é anular ou desconstituir o lançamento tributário. Mas veja bem, é claro que a OAB não vai lhe entregar essa palavra anular o crédito tributário, mas ela usa a palavra similar, desconstituir o crédito tributário. E é muito simples. Imagine na seguinte situação: o seu cliente ele recebe o carnezinho de IPTU para fazer o pagamento, mas ele não concorda com o pagamento desse IPTU. Quando eu falo que o seu cliente não concorda com o pagamento do IPTU, não é simplesmente um achismo. Ele tem algum embasamento legal, ele tem algum embasamento jurídico para que o juiz desconstitua, para que o juiz anule esse pagamento, esse lançamento, esse carnezinho do IPTU. E essa tese já foi cobrada na OAB. Então, o objetivo principal é anular ou desconstituir ato administrativo, lançamento propriamente dito, como eu já disse, como por exemplo o carnê do IPTU, ou um ato administrativo que impõe penalidade, um auto de infração contendo alguma multa. O próximo requisito de suma importância é você ter em mente que a ação anulatória é uma petição inicial, ou seja, a natureza jurídica é de petição inicial. Então, a estrutura você já tem em mente, ou seja, usar o artigo 319 do Código de Processo Civil. E o principal embasamento da ação anulatória, este artigo deve vir lá no preâmbulo da sua, juntamente com a qualificação do seu cliente. Então, veie respeitosamente a presença de Vossa Excelência ajuizar ação anulatória com base no artigo 38 da Lei 6.830. Esta Lei 6.830, ela fala sobre o processo de execução fiscal. Esse artigo 38, ele não descreve sobre a ação anulatória, ele apenas menciona a ação anulatória. Vamos ver. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou ação anulatória. E um ponto importante que eu quero destacar para vocês é essa parte final do artigo que diz o seguinte: esta, que é a ação anulatória, precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido. Porém, nós temos uma súmula específica do STF, que é a súmula 28, que diz o seguinte: é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, entenda aqui, ação anulatória, na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Essa informação pode cair na sua primeira fase da OAB, na segunda fase como peça ou como questão, e também em sede de concurso público. Vamos ver então algumas frases que a OAB traz para você em direito tributário para você identificar essa peça. Vamos lá. Necessidade de dilação probatória no curso do processo. Significa que a ação anulatória ela aceita a produção de prova posterior, como por exemplo prova testemunhal, prova pericial. Iniciou a emissão dos carnês do IPTU. O imóvel está prestes a ser vendido e a existência de um débito de IPTU pode afastar compradores e impedir a concretização do negócio. Bom, essa frase é importante porque além de indicar a possibilidade de uma ação anulatória, ela também indica para você a exigência de pedir tutela de urgência. O lançamento foi mantido e o débito foi inscrito em dívida ativa. Não há execução fiscal. Bom, nesse momento da ação anulatória, nós não estamos na fase de execução fiscal. Nós estamos na fase no qual o fisco, por exemplo, enviou o carnê do IPTU e não houve o pagamento. E a possibilidade até do fisco inscrever o seu cliente em certidão de dívida ativa, na CDA. Até esse momento é possível a ação anulatória, via de regra. Pretende obter
certidão de irregularidade fiscal. Ou seja, o seu cliente ele pretende não pagar aquele valor, ele quer que o juiz reconheça e desconstitua esse lançamento, todo esse crédito tributário indevido e, consequentemente, emita uma certidão de irregularidade fiscal. Então, recapitulando essa dica importante, não há que se falar em ação anulatória antes do lançamento ou qualquer ato desfavorável ao contribuinte. Fique atento, para você identificar essa peça da ação anulatória, é preciso o lançamento, é preciso a constituição do crédito tributário para você falar em ação anulatória. Vamos analisar então as palavras-chave, ou seja, aquelas palavras que devem atrair o seu olhar na hora da prova para identificar a ação anulatória. Não ter que pagar tal tributo, ou seja, a OAB está querendo que você identifique que o seu cliente não deve pagar aquele determinado imposto, por exemplo, o IPTU, o IPVA, em razão de algum fundamento legal. Desconstituição do crédito tributário. Foi o que eu disse lá no começo desta aula. A OAB não vai utilizar o verbo aqui anular o crédito tributário, porque senão fica muito na cara. Mas a OAB utiliza o verbo desconstituir o crédito tributário. O seu cliente pretende obter uma certidão de regularidade fiscal. Ou seja, você deve pedir para o juiz desconstituir, anular o crédito tributário e, consequentemente, emitir uma certidão de regularidade fiscal. E já ocorreu o lançamento. Para você ter certeza que é uma ação anulatória, o problema tem que identificar que já ocorreu o lançamento. Bom, espero que você tenha gostado desta aula. Espero que com essas dicas e orientações você consiga identificar de uma maneira mais fácil essa peça ação anulatória na segunda fase da OAB em Direito Tributário. E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida que eu respondo todas as dúvidas. Nos vemos em um próximo vídeo. Inscreva-se no canal para receber próximas atualizações jurídicas. Grande abraço e até mais!